Ensinamento dos filósofos estoicos. O estoicismo foi uma filosofia que nasceu ali por volta do século III antes do nascimento de Jesus Cristo. Os estoicos ensinavam a serem pessoas mais inabaláveis o possível. Por que eles ensinavam isso? Teve Zenão, que foi o fundador da escola estoica. Ele era uma pessoa que não tinha muitas riquezas, então ele ficava fora daqueles templos, na estoa, ao redor, ensinando sobre filosofia. Mas por que ele foi ensinar filosofia? Antes de aprofundar mais aqui, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Zenão, quando ele perdeu seu barco em alto mar, ele ficou triste, deprimido um pouco, mas ele chegou na Grécia, encontrou alguns filósofos refletindo, falando de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, dos filósofos pré-socráticos. Ele começou a perceber que, com a aplicação da filosofia, você não deve se preocupar com coisas que você não pode controlar. Como assim? Se está chovendo, você não pode controlar se está chovendo. Se o sol está quente, você não pode controlar que o sol está quente. Então o estoicismo passa o ensinamento de que você deve se preocupar com aquilo que você pode controlar. Ou seja, os estoicos começam a aceitar os ciclos da vida, ou seja, a vida sempre está em mudança. E muitas vezes, algumas coisas que aconteceu no passado voltam a acontecer novamente. Tem um filósofo, Friedrich Nietzsche, que ele resgata este pensamento estoico, quando ele fala da lei do eterno retorno. Mas, se você não pode controlar as coisas do mundo, então o estoicismo começa a praticar uma certa indiferença. Não se preocupe com o sofrimento, porque o sofrimento vai passar. Seja indiferente com o sofrimento do outro, porque com o sofrimento do outro, você também não pode controlar. Mas o que você pode fazer? O que você pode remediar? O que está no seu controle? Então, a apatia dos estoicos é uma certa indiferença com o mundo. Ou seja, os estoicos buscavam uma certa eudaimonia, paz de espírito. Por que a paz de espírito? Vamos pegar a situação deles? Eles estavam vivendo em um período helênico, do Império Macedônico. O Império Macedônico foi o quê? As invasões de Alexandre o Grande. As cidades gregas deixaram de ser cidades e passaram a fazer parte de um império. Então, eles não tinham mais a eudaimonia, como Aristóteles pautava, de buscar a eudaimonia, a felicidade na cidade. Então, os estoicos passam a ser cidadãos do mundo. Ou seja, os estoicos têm a máxima, um microcosmo vivendo em um macrocosmo. Um cidadão do mundo, ou um cidadão cósmico, vivendo. Ou seja, essa indiferença dos estoicos é um ensinamento fundamental para você aprender que o outro não pode tirar sua paz. O outro só tira sua paz porque você permite isso. Existem coisas que você não pode controlar, mas existem coisas que você pode controlar. Nem à toa que os estoicos passam a buscar a virtude. A virtude seria o quê? A coragem, a sabedoria, a inteligência. Isso você pode buscar, isso você pode adquirir e isso você pode cada vez mais aperfeiçoar. Os estoicos falavam que você não tinha essa total liberdade assim. Mas a liberdade que existia era você se submeter a leis já existentes. Ou seja, existem leis que são universais, que você precisa se submeter, ou seja, aceitar o sofrimento, aceitar as coisas que te acontecem, ou seja, coragem, fortaleza para aceitar aquilo que eu não posso controlar e coragem para mudar aquilo que eu posso mudar. Esse é um resumo da doutrina estoica trazendo para o mundo de hoje. Espero que você pratique a filosofia estoica com moderagem e com temperança e bons estudos de filosofia para você. Eu fui!